Eu me sentia tão insignificante. Todos os meus pensamentos eram sombrios. Naquela época, eu me sentia como se fosse lixo. Só podia ficar em casa. Quando Weider tinha 6 meses de idade, ela foi atacada pela poliomielite que paralisou seus braços e pernas. Somente seu pé esquerdo ainda funcionava normalmente. Ela aprendeu a sentar com 6 anos e começou a andar aos 8. Ela obviamente parecia destinada a enfrentar muitas dificuldades. Quando eu era criança, meus irmãos e minhas irmãs podiam cuidar das tarefas diárias facilmente, tais como comer, mudar de roupa, ir à escola, mas essas tarefas simples eram muito mais difíceis para mim. Weider tentava utilizar o pé para fazer coisas em sua vida diária, mas a maior parte do tempo precisava da ajuda da família para cuidar dela. Todas as vezes que ela via seus irmãos e irmãs irem à escola ou desempenhar outras atividades, sentia inveja deles. Ela não conseguia ler ou andar sem ajuda. Como ela iria sobreviver? Quando eu era pequena, minha mãe dizia: Você tem de ser gentil com seus irmãos e irmãs, não brigue com eles. Você não tem nenhum estudo, então não vai conseguir arrumar trabalho, não pode se sustentar sozinha. Vai depender de seus irmãos e irmãs para cuidarem de você e até mesmo para te sustentarem. O que a mãe de Weider disse a magoou ainda mais, já que ela não tinha nem confiança para falar. Ela achava que não valia nada. Quando vinham visitas, ela se escondia no quarto e se recusava a sair. Todos diziam: Ah, coitadinha. Diziam para minha mãe: Nossa, é mesmo uma pena você ter uma filha desse jeito. Vai ter de tomar conta dela para o resto da vida. E se algumas crianças apareciam, ficavam na minha frente, me observando, como se eu fosse algum tipo de monstro, algo assim. Weider cresceu sob olhares piedosos das pessoas. Quando ela começou a ir à escola, enfrentou ainda mais dificuldades. Não conseguia carregar uma mochila porque a altura da carteira e da cadeira tornavam impossível fazer coisas com seus pés. Também ela era sempre a última estudante a chegar na linha de chegada porque não podia correr. Um dia, na aula de artes, a professora estava demonstrando uma coisa para os estudantes. Quando a professora ergueu os dois braços e mostrou como as pessoas podiam utilizar a mão esquerda e a mão direita, um menino malcriado perguntou: Professora, o que fazemos com nossos pés? Naquela época, eu não tinha nenhuma autoconfiança. Eu me sentia completamente destruída e muitas vezes eu pensava: por que eu vivo? Por que eu vivo nesse mundo? Então eu olhava para as minhas mãos e me perguntava: por que vocês não podem me ajudar? E então eu pensava: ah, não, esqueça, eu não quero ir para a escola, não quero ir a lugar nenhum. Eu só sentia vontade de desistir. Weider lutou dolorosamente. Ela queria ir à escola, mas tinha medo de enfrentar tantas dificuldades e os outros apontando para ela. Especialmente quando ela ia andar de ônibus, alguns degraus de ônibus eram muito altos e ela não conseguia subir. Quando chovia, ela não conseguia segurar o guarda-chuva. Ela ficava parada na chuva vendo os ônibus passarem até que ficava completamente molhada. Naqueles dias, eu muitas vezes achava que a minha vida não era importante, então eu não ligava muito. Por exemplo, quando eu saía, quando eu atravessava a rua, eu não ligava se fosse atropelada por um carro e morresse. Naquela época, eu achava que a minha vida não era importante. Quando ela estava no segundo grau, a escola secundária teve um encontro que mudou a vida dela. Um dia, quando ela estava vendendo quadros na rua, no mercado de Jianguo, um professor de arte da Universidade da Cultura a conheceu e se ofereceu para ensiná-la de graça a pintar. Esse professor era um cristão. Ele a convidou para ir à igreja a fim de receber aulas grátis e ela concordou em ir. Naquela ocasião, eu achava que não podia tocar em Deus, não podia vê-lo. Era algo muito abstrato para mim. Eu acho que meus 2 primeiros meses na igreja era só ficar lá, sentada. Um dia, um senhor se aproximou dela e lhe perguntou se ela tinha alguma pergunta sobre a fé. Weider disse a ele o que pensava. A pessoa lhe disse: se você quiser conhecer a Deus, só uma forma. Ore com o coração sincero. Weider não tinha certeza se aquilo era verdade, mas decidiu fazer uma tentativa.
Então, uma manhã, enquanto aguardava pelo ônibus, ela orou pela primeira vez. Ela pediu que Deus a ajudasse a subir no ônibus facilmente. Eu orei e consegui subir no ônibus com sucesso, mas quando cheguei na escola, ao chegar nas escadas, eu fiquei pensando como eu vou conseguir subir essas escadas tão altas, uma vez, duas vezes, três vezes. Aí comecei a entender o que aquela pessoa idosa havia me dito. Deus havia ouvido minhas orações e me ajudou. E depois disso, acho que comecei realmente a saber o que era Deus. Ao vivenciar Deus e sua misericórdia, ela logo aceitou ao Senhor. Depois de se tornar cristã, sempre que enfrentava qualquer dificuldade, ela orava a Deus. De novo e de novo, Deus a ajudou a ultrapassar inúmeros problemas. Finalmente, ela até mesmo começou a dirigir, algo que parecia completamente impossível no passado. Ela se tornou a primeira pessoa em Taiwan a dirigir legalmente usando os pés. Isto é algo que ela jamais imaginou fazer. Todas as vezes que eu dirijo, mais e mais eu descubro que tenho a capacidade de fazer muitas coisas. Porque eu oro, Deus me dá a coragem e a força de ultrapassar todos os obstáculos. Weider não mais se esconde ou sente pena de si mesma. Ela se tornou uma pessoa com incrível autoconfiança. Ela também começou a fazer amigos. Ela tomou a iniciativa de comparecer a eventos e ajudar outras pessoas. Sei que ela mudou muito. Quando eu conheci ela, não era cristã. Ela parecia dura por fora, mas fraca por dentro. Eu lembro que a interação dela com as pessoas era direta, ao ponto de chegar à aspereza e às vezes era prejudicial, mas ela não tinha conhecimento disso, era meio carrancuda. Mas depois que aceitou Jesus, senti que ela mudou. No passado, sentia-se inferior e sem esperança sobre si mesma. Weider se tornou uma artista profissional. Ela tem sido convidada muitas vezes a exibir suas pinturas em muitos lugares do mundo. Muitas pessoas que veem seus trabalhos não acreditam que ela no passado era uma pessoa que não podia fazer nada sozinha. Eu sabia que conhecer Jesus não iria significar o fim da minha luta, mas o início das minhas vitórias. Hoje eu oro e esse é o modo de Deus me ajudar. E fico feliz por ter encontrado Deus enquanto ainda era jovem.